tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. Hoje à tarde, então, nos foi solicitado falar a respeito da importância da exposição doutrinária. A exposição doutrinária é justamente esse momento que nós passamos aqui, aproximadamente 30 minutos, e é parte, a exposição doutrinária é parte do trabalho que se desenvolve como um todo. Tem paz, tem orientação espiritual, tem um momento que antecede a própria exposição doutrinária, que é o momento que a gente fica aqui aguardando, e a respeito disso que a gente vai conversar um pouco na tarde de hoje. E é importante a gente destacar algumas questões. Vou aqui fazer uma rápida reflexão a respeito de algumas situações de nós perante a casa espírita. E os irmãos e as irmãs vão entender. Quando nós chegamos à casa espírita, são diversos os motivos que nos fazem chegar até esta seara. Na maioria dos casos é a dor. E essa dor pode ser traduzida no sofrimento, no problema espiritual, na depressão, no problema de saúde e outras questões que podem ali momentaneamente estar, digamos assim, nos atrapalhando, nos fazendo sofrer. E aí então essa dor, muitas vezes, é o convite para nós virmos conhecer a casa espírita. Foi dessa maneira que aconteceu comigo alguns anos atrás. Na verdade, quando a gente vem na casa espírita, a gente não está, muitas vezes, ciente do que a gente veio aqui buscar. Às vezes a gente vem por indicação de algum amigo, às vezes a gente vem sob indicação de alguém que diz para nós: olha, tu precisa ir lá tomar um passe. Às vezes a gente está passando na frente e entra. São as mais variadas formas que tem, que originam nós chegarmos até essa seara. E quando chegamos aqui, nós somos acolhidos. A casa oferece uma série de trabalhos, como o diálogo fraterno, a exposição doutrinária, a orientação espiritual. E a partir do momento que a gente começa a frequentar, muitas vezes as pessoas frequentam e continuam, outras vezes as pessoas frequentam e interrompem. Isso é natural, isso é do processo. E à medida que a gente vai então frequentando, o que vai acontecendo? A gente vai renovando a nossa energia através do trabalho espiritual, principalmente do passe, vai renovando os nossos conhecimentos, principalmente através da exposição doutrinária, acontecendo muitas vezes, certamente os irmãos e as irmãs já passaram por isso, chegando a dar a sensação de que aquela palestra foi feita para nós. Quantas vezes a gente ouve: mas o que tu falou era para mim, o que tu falou era para mim. Na verdade, ali naquele comentário a gente acha algo que vai fazer um sentido naquele momento que a gente está vivendo. Então, por isso a importância da atenção, por isso a importância da receptividade. Então é o primeiro momento. A gente chega, vai conhecendo, geralmente continua ou não, e ali a gente vai o quê? Se esclarecendo. E a doutrina espírita, ela tem várias características, e uma das principais delas é justamente o quê? O caráter consolador da doutrina. Que ela nos dá a explicação, através da espiritualidade maior, do porquê do sofrimento. A gente pode, por exemplo, recorrer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que aborda bem essa questão, mas não só explica o porquê do sofrimento, mas nos dá um entendimento capaz de fazer com que a gente chegue à conclusão de que aquele sofrimento é momentâneo, de que aquilo é algo que veio, digamos assim, para nos desafiar, para nos transformar, para mexer um pouco na nossa vida, para gerar em nós novas formas de viver, gerar mudanças, mudar de comportamento, mudar uma série de coisas que muitas vezes a gente está desapercebido dessas questões. E aí vem o sofrimento e nos desperta para essas questões. Então esse é um dos primeiros momentos nossos dentro da casa espírita, esse acolhimento, esse esclarecimento.
Nesse primeiro momento, a gente pode até encarar a casa espírita, se fôssemos comparar a uma instituição material, poderíamos comparar a um hospital. Não um hospital, né, físico, mas um hospital, por que não dizer, espiritual. Um hospital para tratar daquilo que não é apenas a matéria, ou seja, a nossa questão espiritual, o nosso equilíbrio, é tudo que diz respeito ao espírito, à nossa vibração. Então, o primeiro momento é a casa espírita como um hospital. Às vezes as pessoas melhoram e não voltam mais. E é o livre-arbítrio de cada um. Às vezes as pessoas melhoram e têm o desejo de conhecer mais. E aí então, o centro espírita ele vai adquirir para nós uma nova variação, que é uma questão do centro espírita como uma escola. Uma escola onde a gente vai aprender coisas muito importantes para nós, que fazem muito sentido para a nossa vida. A questão da reencarnação, o que nós estamos aqui fazendo? A questão da morte, que como término não existe, é apenas um estado de transição e a vida continua. A própria questão dos laços familiares, construídos muitas vezes em encarnações anteriores, processo mediúnico, as múltiplas existências, Jesus como nosso modelo e guia. Então, em cada trabalho, em cada oportunidade que a gente vem aqui, a gente vai tendo o quê? A gente vai tendo informações. Um dia trabalha um tema, outro dia trabalha outro. Então, é quase que como uma escola. Mas essa escola não se restringe só à própria questão da exposição doutrinária. Ela também é complementada pelos estudos, pelo estudo sistematizado da doutrina espírita, onde a pessoa é convidada a estudar, a ingressar num grupo de estudo para se aprofundar, por que não dizer, nessas informações espirituais. Então é um momento, né, de nós adquirirmos a informação. Também podemos deixar como essa questão do conhecimento a própria biblioteca, a sala de empréstimo de livros ali, né, onde através da literatura a gente também tem a oportunidade de aumentar o nosso conhecimento. E sobre o conhecimento, sem fugir muito do tema, a gente sempre gosta de relembrar a questão de Jesus, quando ele disse para nós: conhece a verdade e a verdade vos libertará. E são várias as interpretações que a gente pode ter dessa máxima, e uma delas é de que a partir do momento que a gente conhece as coisas, a gente consegue decidir melhor. Conhece a verdade. Que verdade? A verdade espiritual, a verdade daquilo que transcende a matéria, a verdade daquilo que vai ter continuidade após o término momentâneo da nossa existência. Então essa verdade, essas informações, e a doutrina espírita tem justamente a proposta de reviver os ensinamentos de Jesus, essas informações para nós vão fazer com que a gente tenha condições de utilizar de forma mais apropriada a nossa inteligência. Ou seja, da gente conseguir avaliar as coisas com uma maior precisão. Porque a gente, perante uma decisão, vai fazer o quê? A gente vai parar e vai pensar. Muitas vezes vai fazer uma oração antes da decisão, não é isso? E vai começar a medir ali os prós e os contras, né? Como o pessoal dizia antigamente. Se eu fizer isso, qual é a consequência? Se eu fizer aquilo, qual é a consequência? Se eu for por esse caminho, o que poderá acontecer? Se eu for por esse outro, o que vai acontecer? Um exemplo, e aí vamos entrar no exemplo prático. Estou com um problema com meu familiar que de alguma forma me prejudicou. Como é que eu vou agir com relação a isso? E aí nós vamos começar a pensar: não, eu devo perdoar, mas eu já perdoei da outra vez. E aí vai aquela explosão de ideias na nossa cabeça e a gente vai tomando uma decisão, mas entendendo que o guia seguro é o perdão. O guia seguro é não revidar muitas vezes o mal que nos foi feito. O perdão, às vezes, ele está lá longe, está lá distante. Porque o primeiro passo do perdão, irmãos e irmãs, muitas vezes é o passo mais difícil, que é rejeitar a vingança. A gente foi prejudicado ou nos sentimos prejudicados, o que a gente vai fazer? A gente vai rejeitar a vingança. Não vamos dar o troco na mesma moeda, não vamos descer na mesma vibração. Vamos nos recolher
Vamos tirar o time de campo, usando uma expressão bem popular, né, bem atual. Vamos nos recolher, não vamos entrar na vibração. A pessoa xingou no trânsito, deu desculpa, e segue o rumo, vai adiante. Serve no trânsito, serve em outras situações. Aquela discussão que está ficando muitas vezes acalorada, e quando a gente está numa conversa, a conversa é produtiva, porque conversa é diálogo. Agora, quando aquela conversa saiu da conversa e está entrando por uma outra vibração, o que acontece? O nosso raciocínio ele fica obscurecido, a gente fica meio que sem avaliar bem as situações. E aí, não sei se acontece com vocês, mas é muito provável que a gente diga o que não deveria dizer, ou o que não gostaria de dizer, ou o que não seria bom dizer naquele momento. Ah, Renato, mas é verdade que essa pessoa é uma chata. Sim, mas não é o momento para dizer, não vai somar na harmonia. Então tudo isso a gente vai, né, aprendendo essas questões e vai desenvolvendo isso nesse processo. Bom, falávamos então, para não fugir do tema, do centro espírita como uma escola. E aí então entra uma outra variável do centro espírita, o casa espírita, que é a terceira modalidade, que não é mais um centro espírita hospital, porque a gente já está reerguido, ou já está em condições de seguir a nossa jornada. Não é mais só uma escola, porque a gente está aprendendo, e esse aprendizado ele é contínuo. Ah, mas quantos livros tu leu? Ah, não, já li as 5 obras de Kardec, tá bom. Não, vai lendo, relê, vai te formando. Ah, mas até quando isso de estudar? Por toda a nossa caminhada, porque a gente está sempre aprendendo. E hoje a gente lê um livro, daqui a 1 ano a gente lê novamente, a nossa interpretação ela vai ser mais aprimorada. Se a gente lê de novo daqui a 10 anos, vamos ter outra interpretação mais aprimorada ainda. Então o estudo ele é contínuo. Mas vem então a terceira parte, que é o centro espírita se revertendo como uma oficina de trabalho. Como assim oficina de trabalho? Em 2 variáveis. Trabalho no bem, que é o voluntariado. É justamente quando a pessoa veio, foi acolhida, estudou, entendeu, se encontrou e sentiu o desejo e a necessidade de ser ou de fazer algo útil dentro do processo da própria casa espírita. Então se agrega, né, ao grupo de trabalhadores voluntários da casa, onde vai distribuir uma ficha, onde vai fazer uma atividade, vai fazer outra, ou seja, vai utilizar do seu tempo, da sua energia, dos seus recursos materiais, por que não, em prol do semelhante. Então a gente começa a atuar, né, lá como um voluntário. Esse é um trabalho, mas existe um outro trabalho que é de extrema importância, e esse é importante que nenhum de nós deixe de lado, porque o trabalho voluntário ele é opcional, mas o trabalho interior, o trabalho de nós conosco mesmo, esse é de vital importância. O que é esse trabalho interior? É a gente pegar aquelas informações lá da casa espírita escola, ou seja, as informações sobre as máximas, né, que a espiritualidade nos traz, que Jesus nos trouxe, e trazer isso para dentro de nós, para que isso faça um sentido para nós, ou seja, que isso se torne de alguma forma parte da nossa vida. Então a gente vai começar o nosso trabalho interior. Que trabalho interior é esse? A gente já falou tantas vezes, né? A nossa reforma íntima, é a nossa mudança para melhor. Então esse trabalho interior, ele começa com o autoconhecimento, nós nos conhecendo. Quem sou eu? Quais as minhas qualidades? Quais as minhas limitações? Aonde eu estou, digamos assim, acertando nas minhas atitudes? E esse acertar nas atitudes é referente às leis de Deus e aos ensinamentos de Jesus. Onde é que eu estou falhando? O que eu preciso melhorar? Esse momento que chegou na minha vida de turbulência, Deus permitiu que esse momento chegasse por quê? Então questões internas, né? Questões que vão dizer respeito a nós mesmos, nós nos conhecendo. E irmãos, não tomemos por surpresa, porque muitas vezes a gente acaba surpreendido do tanto que a gente não se conhecia quando a gente começa esse processo. Porque às vezes a gente não se conhece, às vezes a gente não tem tempo para nós mesmos, não temos tempo às vezes para essas reflexões,
ou não damos tempo a isso de propósito, não é isso? Então chega esse momento de nós nos conhecer e aí então começar esse trabalho de mudança, que é o trabalho, né, onde o Centro Espírita não é só mais uma oficina, ele é uma oficina de trabalho, não é só uma escola, é uma oficina de trabalho que nos desperta para um trabalho interior. Então são essas 3 etapas. Dentro desse processo, aqui falei rapidamente dessa caminhada, e isso independe de tempo. Renato, quanto tempo vai demorar para uma pessoa ter o seu coração tocado, ter a sua, digamos assim, o seu processo de transformação iniciado? 1 ano, 10 anos, 20 anos? Varia. Pode ser que a pessoa venha aqui, assista uma exposição doutrinária, chegue às conclusões que ela tem que chegar e comece o processo. Puxa, eu tenho que mudar e eu vou mudar. Se fortalece na oração, bota mãos à obra e começa o processo. Talvez outros vão passar mais tempo. 10 anos, 20 anos. Depende de cada um. É o uso do livre-arbítrio de cada um. Mas esse processo, né, está aí para acontecer. Então, nesse meio do caminho, às vezes as pessoas param, as pessoas voltam. E aqui, irmãos, você sabe que eu sou muito transparente, a gente tem já, né, uma integração de muitos anos, eu tenho certa liberdade de falar, baseado na experiência. O Centro Espírita e a doutrina espírita, ele é também continuidade. Se perguntasse para mim, Renatinho, tu está quase 40 anos nessa praia, está quase 40 anos nesse trabalho, o que tu diria para alguém que está chegando? A importância da continuidade. Então, acostumou-se a vir na exposição doutrinária, procurar vir, procurar ter a sequência. Sair um trabalho da orientação espiritual que tem que ter um determinado número de vezes, tem que vir, fazer esse trabalho, fazer essa sequência de vezes. Não se afastar, aquele vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque é um processo contínuo. À medida que a gente dá uma certa continuidade, ou uma grande continuidade, os resultados eles começam a aparecer. Resumindo, irmãos, falando bem claro, não é lembrar de Deus e da casa espírita só no momento que o problema está chegando. Estou meio carregado, preciso ir lá tomar um passe. A coisa está feia, estou enxergando vulto dentro de casa, preciso ir na casa espírita tomar um passe. Sim. Precisa, pode ir e vai ser bem recebido. Porém, é importante que a sequência, para que a gente não baixe a vibração e essas situações ocorram. Porque às vezes a pessoa supera um processo obsessivo e aí simplesmente some, interrompe o tratamento, descuida da oração, descuida das leituras edificantes, descuida do seu evangelho no lar, e lá pelas tantas a vibração baixa e o processo se instala novamente. E aí é todo o processo para conseguir superar aquilo novamente. Então esses altos e baixos a gente pode evitar, né? E quando se fala aqui, se fala exatamente nesse sentido, da continuidade, de aproveitar as oportunidades de estudo que chegam. E agora vamos entrar, particularmente na questão da exposição doutrinária, dizendo que neste processo todo que a gente conversou, a exposição doutrinária é de grande importância. Tá, Renato, mas o que é mais importante? O diálogo fraterno, a orientação espiritual ou a exposição doutrinária? Irmãos, não tem uma coisa mais importante que a outra. Quando a gente começa a entender que uma coisa está ligada a outra e complementa a outra, tudo faz sentido. Uma coisa eu posso afirmar: o passe, que é a última etapa, é, digamos assim, o coroamento, o coroamento de todo o trabalho. Aqueles momentos que a gente passa ali na Gabi. Como assim, Renato? Sim, o trabalho não é só o passe. O trabalho é desde a nossa chegada até aqui, quando a gente senta aqui e fica esperando, e existe uma música para tentar harmonizar o ambiente. Então aqui já é um momento, quando a gente consegue chegar com uma certa antecedência, a gente ir fazendo a nossa oração e fazendo a nossa leitura, como eu vi hoje irmãos fazendo a leitura. É o momento de nós já entrarmos na sintonia. Nem chegou o trabalho ainda, a gente já está na sintonia. Lembrando que
Desde que a gente sai de casa com esse propósito, a gente já está no trabalho. A gente se propôs a vir a buscar alguma coisa. Então, desde a chegada é importante. O que vai sair na orientação espiritual também é importante, porque ali é uma informação do plano maior que vai nos ser útil naquele momento. E acontece, isso é natural, que em alguns casos a gente lê a orientação espiritual e não encontra um sentido. Algumas vezes a gente lê a orientação espiritual e diz, e eu estou falando que eu já fiz isso, esse médium aqui está equivocado. Não é, essa orientação não é para mim, está errado. E como a experiência já nos dá condições de avaliar melhor as coisas, o que a gente faz? A gente guarda aquela orientação. Quando chegar em casa, dá mais uma lida. Na hora de fazer o nosso evangelho à noite antes de dormir, dá mais uma lida nela. No outro dia de manhã, lê de novo. E aí a gente vai, às vezes, até modificando. Não, mas essa frase aqui talvez tenha sentido. Isso aqui talvez seja útil. Aonde eu quero chegar com essa etapa da nossa conversa? Que a orientação espiritual não é para ser lida só naquele momento. É para ela ser lida e avaliada e relida. Porque às vezes ela não faz sentido. Mas ali adiante ela vai fazer sentido. Porque às vezes a espiritualidade está nos preparando não para o que está acontecendo. Ela está nos preparando para o que vai acontecer. Ah, mas eu tenho que ficar preocupado então, né? Não tem que ficar preocupado, faz o bem, o melhor sempre. E aproveita daquela mensagem que ali veio. Então, orientação espiritual, importantíssimo. Depois a gente vai falar do passe. Vamos entrar agora na própria exposição doutrinária. O que é a exposição doutrinária? Esse momento que a gente está passando aqui. É dado a um expositor um tema para ele desenvolver baseado, ou seja, tendo como fonte de informação a doutrina espírita. E aí então esse expositor, esse palestrante, como queira, ele vai estudar e vai vir aqui na frente falar. Esse palestrante ou esse expositor é um ser à parte da natureza? Não, é um réis mortais como qualquer um de nós que aqui estamos. Ah, mas aquela pessoa fala bem. Ah, mas aquela pessoa tem conhecimento. Que bom! Mas é importante que a gente entenda que não só o expositor, como qualquer trabalhador do centro espírita, é um trabalhador de boa vontade, que está ali dando o seu tempo e que também, aí é o importante que eu quero dizer, e também está no seu processo de transformação. Também está lutando contra as suas questões interiores, muitas vezes. Tem também os seus desafios, tem os seus sofrimentos. Então, é alguém que está ali com aquela tarefa para transmitir, mas é alguém que está na luta como nós. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas podem ver assim, ah, mas eu vi o Renatinho falando lá e aquele dia que o motoqueiro chutou o espelho dele, ele fechou o motoqueiro e quase derrubou. Não vou mais na casa espírita. Você sabe que eu não faria isso? Ou não? Bom, não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, não é o expositor ou o trabalhador, é a doutrina. A gente não veio aqui buscar justamente a convivência pessoal. A convivência pessoal é uma consequência, mas a doutrina em si, ela é pura. E quem é o exemplo? Finalizando esse ponto, o nosso exemplo é Jesus. Ah, Renato, mas Chico Xavier, Divaldo Franco, eu considero eles, com toda a magnitude do seu trabalho, grandes inspirações para nós. Nosso modelo é Jesus, porque eles mesmos falavam das suas limitações e dos seus desafios, deixando claro o quanto é desafiadora a nossa estada aqui nesse plano para a nossa evolução. Então, nesse sentido, a gente vai fazendo o quê? Vai aproveitando aquilo que é dito, tendo ouvidos de ouvir, nos abstendo muitas vezes de julgamentos, de avaliações. Ah, mas isso não é para mim. Ah, esse palestrante está errado. Ah, isso, aquilo. Não, absorver o que está chegando ali, aquela informação, e ver o que faz sentido. E o que não faz sentido, a gente descarta. Olha, isso não é para mim. Ah, mas aquela parte que foi falada, eu acho que eu tenho que pensar melhor a respeito. E aí a gente aproveita aquele momento, aproveita aquela fala para a nossa vida. Às vezes, irmãos, na exposição doutrinária vem a resposta do que a gente está naquele momento precisando. Como isso acontece?
Como eu falei, o expositor, ele é alguém que preparou o trabalho. Só que ele não está sozinho na execução do trabalho. Ele está falando aquilo que foi preparado, que foi estudado, e a espiritualidade, desde que ele esteja conectado com o trabalho, a espiritualidade de luz está ali auxiliando, conduzindo, de maneira que muitas vezes, através da palavra, não num processo mediúnico ostensivo, mas por intuição, o palestrante traz algo que diz respeito a nós. Tá, mas o palestrante sabe para quem é que está sendo falado aquilo? Não sabe, não tem por que saber. Mas muitas vezes a gente prepara um tema, prepara um assunto e vem uma outra coisa. A gente está falando de um assunto e vem uma outra informação que a gente fala, por quê? Porque talvez seja necessidade para alguém naquele trabalho. Então, tudo isso a gente vai tendo, né? Esses detalhes, como vão se processando, dizendo o quê? Que muitas vezes ali está a informação preciosa que a gente está precisando. E o próprio palestrante, muitas vezes, lá na dificuldade, na tormenta, na tribulação, ele vai lembrar do que ele ouviu? Não, ele vai lembrar do que ele falou, porque a exposição doutrinária é para todos, para quem está ouvindo e para quem está falando. Então é um trabalho de extrema grandeza. E aí então finaliza as atividades da tarde com a terapia do passe, que é o coroamento, que é a cereja do bolo, vamos assim dizer, que seria a sobremesa de um grande banquete, onde a gente vai entrar ali na cabine e receber todos esses fluidos que vão chegar para nós de renovação, de fortalecimento. Ah, Renato, mas como é que é fluido se eu não vi o fluido? Ah, eu estou de olho bem aberto para ver se eu enxergo alguma coisa. Vai enxergar a questão material. A questão espiritual é uma outra dimensão. Vejamos, os celulares se comunicam, mas não tem um fio ligando um celular ao outro e a comunicação acontece. Ondas e toda uma parte que envolve a física. A gente não enxerga, mas acontece. A mesma coisa é a terapia do passe com relação aos fluidos, né, que vão chegando ali através daquele que está aplicando o passe e de quem está recebendo. Não se enxerga, mas ali está. O que a gente sempre sugere? Que a pessoa esteja receptiva, sem curiosidade, esteja em condições de absorver, de receber, em concentração. Ah, eu tenho que tomar o passe ligeiro, depois eu tenho que passar lá no banco para fazer o depósito, depois eu vou lá na creche, que já está na hora. Não. Quando a gente entra ali na casa espírita, naquele portão, qual é uma das primeiras propostas? É a gente deixar lá fora o que é do mundo. É a gente silenciar, ficar receptivo àquilo que vai chegar até nós. Quando a gente sair no portão, a gente pega todos os problemas que tem para nós. Ah, tem que ir na creche, tem que ir no banco. Quando sair do portão, sim. Mas enquanto não sai, vamos aproveitar, enquanto a gente está aqui dentro, vamos aproveitar para silenciar, para respirar nesse ambiente que nos acolhe hoje, climatizado, né? O calor está lá fora, a gente vem aqui, o ambiente climatizado, a gente senta, vai relaxando. É ali o momento. É o momento da gente orar, da gente agradecer, da gente pedir pelos nossos, pedir por nós, deixar lá fora o que é do mundo e nos recolher nessa uma hora, nesse momento que aqui estamos, para todo esse trabalho de renovação. E aí depois a gente recebe o passe e vai embora. E a gente sempre diz, né, que a gente possa levar todas essas boas energias, essas boas vibrações para nós e para os nossos familiares. Então, desta forma, a gente quis fazer um apanhado, né, resumido, por que não, dos trabalhos e principalmente destacar essa questão da exposição doutrinária, dizendo que o trabalho ele é um todo, é começo, meio e fim. Que bom quando a gente consegue participar de todo. Ah, mas me atrasei, não consegui. Não, veio receber o passo, veio para a última parte, mas dentro do possível, chegar cedo, aproveitar, tirar alguma dúvida, ir ali no fundo, dar uma olhada em algum livro, de repente alugar um livro para ler, para trazer na semana seguinte. Tudo isso são coisas que a gente vai fazendo, que vai ajudando, que vai fazendo o quê? Vai nos harmonizando, vai nos fortalecendo, vai nos dando discernimento, às vezes de enxergar aquilo que a gente não está conseguindo enxergar, que quando o nosso coração está agitado, está atribulado, a gente não consegue ver a solução. A gente não consegue ver muitas vezes que o caminho é esse aqui. Por quê? Porque está tudo nebuloso, está tudo, né, como se fosse ali um grande caldeirão fervendo.
Então é preciso que a gente serene para enxergar essa saída, para enxergar a solução, para se fortalecer em Deus, para se organizar espiritualmente para enfrentar os desafios. A casa espírita é um grande recurso para nos auxiliar no enfrentamento dessas situações desafiadoras. E por que eu frisei tanto auxiliar? A casa espírita, irmãos, falando com clareza, a casa espírita não vai resolver o nosso problema, ela vai dar condições da gente buscar uma solução, da gente se equilibrar, da gente entender o processo, da gente se resignar, da gente se reconectar com Deus, e isso vai ser de vital auxílio para a solução do problema. Mas a grande solução quem vai dar é nós. É por isso que eu sempre gosto de dizer, tantos trabalhos que a gente faz por aí nessa caminhada, não existe casa espírita fraca ou forte, melhor ou pior. Existem locais que a gente se afiniza mais com a energia. Eu gosto daquela casa lá. Mas não é que a outra seja fraca, porque casa espírita não é para ser fraca ou forte. Ela está ali para nos oferecer determinados trabalhos, mas a grande tarefa ela vai ser nossa. O grande processo de botar as mãos à obra, de trabalhar o que tem que ser trabalhado, de mudar o que tem que ser mudado, é nosso. E se este processo não for feito, não vai acontecer a mudança. Mas por ver, estou lá há tanto tempo na casa espírita, já estou há 3 meses indo, não melhorou nada. Irmãos, tem problemas e situações que não se resolvem em 3 meses. E eu explico usando o próprio relógio. Tem situações que a gente vai construindo dia após dia. Um somatório de situações desastrosas, muitas vezes, que a gente vai cometendo. E chega um momento que a gente se encontra com essa construção. E vai demorar, às vezes, mais de 3 meses para resolver. Porque demorou mais de 3 meses para ser construído. Quando a gente começa a recorrer da literatura espírita, a gente percebe o quê? Percebe que muitas situações que a gente passa hoje como desafio tiveram construção lá nas nossas encarnações anteriores. Há quanto tempo a gente está repetindo situações que estão gerando sofrimento para nós? Não é em 2, 3 meses que isso vai se resolver. É um trabalho árduo, mas é um trabalho que tem que ser iniciado. E é importante, quando a gente inicia um processo, não ter fixado um tempo. Não, eu preciso resolver isso quando? Eu vou melhorar quando? Eu vou me curar quando? Não, vamos viver o processo e entender o porquê daquele processo. A cura vai vir? Claro que ela vai vir. Baseado no que eu falo isso? Na própria contribuição do nosso querido Chico, no poema Tudo Passa. Tudo passa. Os momentos bons vão passar, as dificuldades vão passar, os sofrimentos vão passar, as alegrias também vão passar. Tudo passa. Tudo tem um tempo para nós experienciarmos. E esse tempo não é nós que muitas vezes fizemos. Esse tempo é o tempo de Deus. E quando a gente começa, finalizando, quando a gente começa a ajustar a nossa vida e o nosso tempo pelo tempo de Deus, aí a nossa vida começa a fazer um sentido diferenciado. Porque a gente vai estar ali, transcorrendo a nossa existência com uma proposta bem mais ampla, entendendo a vontade e o encaminhamento de Deus na nossa vida. Agradeço a atenção e que assim seja.